Amém. Amém. Jesus é tão, Ele se preocupa tanto em nos afirmar a sua vontade, né? Nos confirmar a sua vontade. E eu fico maravilhada com essas coisas que o Senhor faz. Eu queria falar nessa noite sobre misericórdia, graça e reconciliação. Mas antes de eu falar sobre o que o Senhor veio ministrando, né, no meu espírito, eu queria passar uma mensagem que o Senhor trouxe há cerca de 2 semanas mais ou menos antes do Congresso de Mulheres, para a nossa igreja, num culto muito poderoso que nós tivemos no domingo à noite, para confirmar essa visão que o pastor teve sobre a presença de Jesus não ser percebida. Eu creio que o Senhor, Ele tem unido o nosso espírito. Eu creio não, eu sei disso. Eu sei que o Senhor tem nos unido e Ele tem nos confirmado as suas mensagens. Eu sei que essa mensagem que o Senhor trouxe para a nossa igreja é para nós nessa noite também. No momento da adoração, nós estávamos numa adoração muito profunda. Lá, assim, daqueles dias que você quase toca a presença de Deus, assim, né? E o Espírito disse algo no meu coração muito difícil de se ouvir. Ele disse para mim que quando nós procuramos alguma coisa, vocês que estão aqui, quando você procura alguma coisa, vamos dizer que você perdeu alguma coisa na sua casa, mas aquilo é muito importante de você encontrar naquele momento, aquilo é precioso para você. Quando você, aquele sentimento de procurar dentro do armário, debaixo da cama, quando você perde alguma coisa, qual é a sensação que você tem? É essa mesma sensação que ele sente quando a palavra diz que ele procura os verdadeiros adoradores. Ele olha por entre nós e ele tem ansiedade em encontrar um verdadeiro adorador. Mas ele falou algo para mim sobre essa verdadeira adoração, que a gente se confunde às vezes com a perfeita adoração de um tocar muito bem, ou de cantar muito bem, ou de dar o melhor de si para Deus, ou de sacrificar, de você ter entendido que você precisa sacrificar ou confiar em Deus. E ele disse para mim que não tinha a ver com isso, mas nem sempre. A verdadeira adoração significa o reconhecimento da necessidade de Deus na nossa vida. Aleluia. Às vezes nós estamos muito bem, né? Nós estamos bem diante de Deus. Mas às vezes nós não estamos tão bem assim, conforme Davi no Salmo 51, ele não estava tão bem. Mas ele era um verdadeiro adorador, porque ele reconheceu que ele precisava do Pai. Ele reconheceu que precisava de Deus. Talvez não estejamos na nossa perfeita adoração, conforme achamos que é uma perfeita adoração hoje, mas o reconhecimento da presença do Pai nos faz verdadeiros adoradores. A segunda coisa que ele me disse foi que qual é a sua sensação, principalmente as mulheres que aqui estão agora. Quando você entra numa loja para comprar alguma coisa, os vendedores te veem, mas não vem ninguém em você. Você está até interessado em comprar, né? E a gente, vamos reconhecer que quando vem um montão de gente, você também não gosta, né? Quando fica ali em cima de você. Você quer alguma coisa? Você quer alguma coisa? A gente não gosta muito. Mas quando você entra numa loja, você está interessado em comprar alguma coisa e não vem ninguém para perguntar para você o que você quer comprar, ou qual o número que você quer, que você está interessado. Você desiste, às vezes, de comprar naquela loja e vai para outra, onde você é bem recebido. O Espírito Santo de Deus me disse que é assim que ele se sente, quando ele entra num lugar e a sua presença é ignorada. Oh, Jesus. E aquilo entrou no meu coração, porque eu me lembrei como eu me sentia quando eu entrava no lugar e não via ninguém perguntar o que eu queria.
E Deus se sente assim no nosso meio muitas vezes. Quando Ele vem e Ele quer compartilhar conosco coisas, ou quer tocar, ou Ele quer apenas conversar, Ele quer apenas falar, quer se fazer ouvir, ou quer te ouvir, e nós ignoramos a sua presença. Às vezes nós sabemos porque os vendedores nos veem, mas eles não vêm até nós. Nós sabemos que Jesus está aqui, mas podemos estar ignorando a sua presença agora. E o Senhor quer nos despertar para isso, porque quando conhecemos a Jesus, para mim é muito difícil falar sobre Jesus, pastor. Pastor, é muito difícil, porque eu já fico logo querendo chorar, eu já fico logo pensando na obra redentora dele na minha vida, porque quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Eu não estou falando de aceitar Jesus, de levantar as mãos, mas eu estou falando de um conhecimento pleno de quem Ele é. Eu estou falando de um conhecimento do que Ele fez, da consciência de quem é o Cordeiro desses que estão celebrando nesses dias, sem nem saber nada a respeito da sua obra redentora. Por isso que a sua busca, a minha busca, não busque nada com tanta expectativa e ansiedade, a mesma que Deus tem quando Ele procura entre nós, os verdadeiros adoradores. Não busque nada com tanta ansiedade, expectativa e paixão que não conhecer a Cristo como Ele é. Quem conhece a Cristo na totalidade e sua plenitude, até onde o Espírito Santo nos permite, porque em parte conhecemos, em parte ainda profetizamos, mas vai chegar o tempo que o veremos assim como nós somos vistos. E quando esse dia não chegar, conheça e prossiga em conhecer a face do Cordeiro, que foi entregue na cruz para que estivéssemos aqui hoje. Amém. Podendo compartilhar da sua presença através do Espírito Santo. Queria Ele ser tão forte. Isso deve nos consumir numa plenitude tão grande, a ponto de você querer se entregar toda a sua vida, todos os seus minutos do seu dia em adoração a Ele. Deixa eu te dizer, isso é totalmente possível. Isso é totalmente possível, isso acontece através de um reconhecimento de quem Ele é. Amém. Eu vim no carro porque quando a gente mergulha na vida no Espírito, a gente para de pregar, a gente para de fazer um esboço, a gente até faz, mas chega na hora você não fala nada daquilo, então eu parei de fazer esses negócios. Não tem. Eu tô igual o pastor Heber aqui, não tem. Ele abre lá, não tem nada. Mas a gente começa a contar aquilo que Ele fez na nossa vida, né? A gente começa a compartilhar aquilo que Ele faz na nossa vida. E não existe coisa mais linda do que essas 3 palavras na vida de alguém que encontrou Jesus: misericórdia, graça e reconciliação. Amém. Quando Jesus foi enviado à terra, quando Deus enviou Jesus e Ele se fez carne entre nós, esse envio de Deus, esse envio de Jesus por Deus aconteceu por causa da misericórdia. A sua operação entre nós aconteceu por causa da graça. A graça nos possibilita ir até Deus. Jesus, que veio cheio de graça, né? João capítulo 1 diz que Ele veio, Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A verdade sem a graça machuca. E Ele viria habitar no meio de um povo totalmente pecador. E se Ele viesse cheio de verdade apenas, porque Ele era a verdade, Ele ia ferir o pecador. Então Ele veio cheio de graça. Aleluia.
45 diz que, eu adoro o Salmo 45, de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus a minha língua, é como a pena de um habilidoso escritor. Ele é o mais formoso dos filhos dos homens, nos seus lábios extravasou a graça. Aleluia. Dos seus lábios saiu, transbordou, fluiu a graça, porque Deus sabia que ele viria habitar em carne no meio de um povo totalmente pecador, totalmente limitado. E essa graça, e precisa ser nessa ordem, Deus olhou para a terra e viu um povo perdido, se perdeu lá no Éden. E não tinha saída para esse povo, mas lá no Éden mesmo ele já planejou, já arquitetou um plano de salvação para nós. Amém. E quando chegou o tempo de Cristo vir à terra, o que operou a sua vida foi a misericórdia. A graça nos leva para Deus. A misericórdia traz Deus ao homem. Amém. E a misericórdia trouxe Jesus à terra, que cheio de graça começou a operar entre homens pecadores. Viveu durante o tempo determinado por Deus entre os homens e deu a eles a possibilidade de experimentar e de ver o 100% Deus e o 100% homem. Amém. Ele teve possibilidade, ele nos deu a quem estava com ele naquele tempo e deu a nós, através das Escrituras, a possibilidade de ver um Deus totalmente simples, que habitou no meio de um povo que não merecia a sua presença. E ele começa então a habitar no meio desse povo e começa a ver e a experimentar também. Não porque ele necessitasse disso, mas que ele queria deixar uma prova para o homem da sua maravilhosa graça. Ele começou a ver todos os desesperos do homem, tudo que o homem passava, todos as suas dificuldades e dúvidas. Ele experimentou quando Lázaro morreu. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Olha, desde o começo ele sabia e ele falou, mas ele chorou junto com os seus. Ele teve misericórdia, ele se compadeceu. A palavra diz que ele se compadeceu intimamente. Ele estremeceu por dentro, ele teve compaixão daquele momento. Ele não precisava chorar junto porque ele sabia o fim. Mas ele chorou junto para dizer, ei, eu estou aqui junto contigo. Isso se chama misericórdia. Misericórdia é algo parecido com que quando você passa na rua, você vê um pedinte no canto da calçada, sem nada para te oferecer, e você vai lá e senta do lado dele. Você senta e você conversa com ele, não tem nada para te contar de interessante. A sua vida é muito mais interessante que a dele. Né? Você é muito mais importante do que aquela pessoa, mas você se senta lá. E você ouve aquela história toda, você compartilha da sua vida. Você olha para ele e vê que ele não tem nada para te oferecer, e você vai até ele mesmo assim. Isso é misericórdia. Misericórdia nada mais é do que Deus olhar para mim e para você como mendigos, pedintes, miseráveis, e vir até nós e ouvir a nossa história. Glória a Deus. Ele vem. Aleluia. Isso é misericórdia. A misericórdia traz ele até nós. E aí, quando nós entramos em contato com ele, a sua graça começa a operar. Amém. E quando a graça começa a operar, ela resulta numa reconciliação que faz o caminho contrário. Essa reconciliação, a graça nos pega e nos joga para onde ele está. Amém. A misericórdia traz ele para nós. A graça opera e nos joga para onde ele está. Amém. E vindo no caminho pensando sobre essas coisas, o Senhor me levou aqui em João, no capítulo 21. João, capítulo 21, para nós entendermos essa obra de Cristo. João, capítulo 21. Jesus aparece aos discípulos depois da sua morte e ressurreição. João, capítulo 21.
Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 4. Mas, ao clarear a madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Vamos parar aqui por enquanto. A partir do capítulo 20 no Evangelho de João, vem a manifestação de Cristo depois da sua morte e ressurreição. Aparece a Maria, depois aparece aos discípulos, depois aparece a Tomé, e mais uma vez Jesus se manifesta aqui para os discípulos que estavam reunidos ali perto do mar de Tiberíades. Ele torna a se manifestar. E entre eles estava aqui João, Pedro, Tomé, João, Natanael, e ele passa aquele momento ali e se manifesta da seguinte forma. Conforme o dia vai clareando, ele aparece aos discípulos, mas os discípulos não o reconhecem. Mas olha só, eu disse aqui que Jesus habitou entre os homens, e eles foram as pessoas mais próximas de Jesus, né? Eles tiveram a possibilidade de experimentar e ver coisas que eu tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos de ter visto e experimentado, com essa proximidade. Eles viram milagres tremendos, todos. Eles estavam perto e presenciaram. Tudo que eles viram deveria ser suficiente para mantê-los em equilíbrio emocional, mesmo com todos os acontecimentos. Se eles não tivessem visto nada daquilo, mas se eles tivessem entendido a profecia, que existia uma palavra de Jesus a respeito daquelas coisas, nada do que aconteceu ali, o Senhor escondeu deles que iria acontecer. Mas nessa caminhada eu venho entendendo que o Senhor fala conosco coisas tão fortes a respeito do nosso futuro. Essa caminhada profética, quando o Senhor fala conosco algo que não aconteceu ainda, mas que nós sabemos que já está feito. E a misericórdia faz ele vir e compartilhar conosco essas verdades, mesmo quando o nosso espírito não está pronto para entendê-las. Ele está pronto para receber, mas não está pronto para entender. Quando Jesus disse para eles que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, eles estavam prontos para ouvir aquilo, mas não estavam prontos para entender. Eles estavam em processo de amadurecimento daquelas coisas espirituais. De forma que quando tudo aconteceu, era como se nunca eles tivessem ouvido falar sobre aquilo. Eles se desesperaram. Mas esse momento aqui nos mostra algo ainda pior. O relato de Maria Madalena para eles, ela tinha visto, eles foram lá, viram no túmulo vazio, automaticamente eles deveriam ligar aquilo ali com o que Jesus havia dito lá atrás. Mas essa situação de medo e de dúvida era tão opressora que fazia com que eles ficassem cegos, surdos, eles não conseguiam discernir a voz, eles não conseguiam ter uma memória. Eles não conseguiam ativar a sua memória. E eles permaneceram, mesmo depois daquilo, com um sentimento de tristeza, de solidão, de ovelhas sem pastor mesmo. E passados aquele momento, a Bíblia que diz que ele entrou no lugar onde alguns discípulos estavam reunidos. Aqui no versículo 19 do capítulo 20, conta esse pedaço. Diz que os discípulos estavam ali no lugar com medo dos judeus. Eles estavam com medo. Quando Jesus entra, ele diz: paz seja convosco.
Jesus tem alguns atributos que para mim são muito marcantes. Jesus, por isso que para mim é difícil falar, que eu já quero chorar. Esse amor para com o pecador, para com as nossas limitações, esse entendimento, essa paciência, para com as nossas limitações me constrange. Ele entra ali para os discípulos que tinham ouvido e caminhado com ele por muito tempo e visto coisas espetaculares, mas que sabiam, alguns deles já tinham ouvido a notícia de que ele não estava mais no túmulo e ainda assim não creram, não ativaram a sua memória a respeito das coisas que lhes haviam sido ditas. E ele entra naquele lugar sabendo do seu estado interior, ele entra dizendo: paz seja convosco, paz. O medo é a ausência de paz. Nós podemos estar em situações que oferecem medo para nós, mas se nós estivermos num lugar chamado paz, querido, vida no Espírito nos leva a lugares. Nós atingimos lugares em Deus. Em João 14 diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Nós olhamos esse versículo, a casa do meu Pai, quando Jesus voltar a nos levar. Mas existe uma letra, atrás dessa letra: na casa de meu Pai, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Ele foi para Deus, voltou através do Espírito e habitou dentro de nós. E aqui dentro do nosso Espírito existem muitas moradas. Que na nossa caminhada com Ele vai abrindo essas moradas. Existem momentos da nossa vida que Ele quer revelar para nós a face do Jeová Jireh. Aquele Deus que providencia no momento de dificuldade. Quando você conhece essa face do Cordeiro, você não esquece jamais, você atingiu uma morada. Quando você está numa situação de dificuldade extrema e você consegue encontrar um lugar de paz, você encontrou o príncipe da paz, você conheceu a face do príncipe da paz, é ele quem governa, você encontrou mais uma morada. Ele quer se revelar em plenitude para nós, tudo o que Ele é. Ele quer nos levar a ser. Ele quer nos mostrar, e a vida do Espírito, ela nos leva a encontrar esses lugares. Então, quando Ele entra lá e diz: a paz seja convosco, Ele queria que ali fosse operada a paz, apesar do coração deles. E essa didática de Jesus me constrange, essa paciência. Ele depois aparece para Tomé, e Tomé antes, duvida dele, ele aparece. E ele quer ver o lado, e ele vai lá, ele podia dizer: não preciso fazer isso para você, eu não tenho que te provar nada. Tomé, pelo amor de Deus, eu sou Cristo, eu sou Deus, eu não preciso te provar. No entanto, ele vai lá e mostra o lado. Aleluia. Que é sua mão. Isso se chama misericórdia. Aleluia. Ele vem onde nós estamos. Deixa eu te falar, não deixa ninguém dizer o contrário disso para você. Se você está numa situação hoje que você não consegue sair dela, Ele vai lá onde você está. A misericórdia opera essa ação de Cristo. Quando Ele chega lá, a graça começa a operar, porque o objetivo não é que você permaneça lá, Ele quer te tirar de lá. E quer trazer você para onde Ele está. E Ele vai lá também, mostra, ensina Tomé. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Ele ensina, mas Ele vai onde Tomé está. E quando Tomé sai dali, imagina, seu coração, ele confessa que Ele era o Senhor, Ele confessa. Passado dali, mais uma manifestação, mas aí os discípulos não reconheceram. Deixa eu te falar um negócio aqui rápido. Na viagem que eu fiz, pastor Luiz, estava eu
indo para a Itália. E eu tenho esse óculos aqui, que eu boto assim para ver os detalhes do rosto das pessoas, que Jesus ainda não me curou, né, da miopia. Estou precisando confessar mais. E eu tenho esse óculos aqui, fiz uma lente de contato para momentos assim, igual a esse aqui, né? Aí fui e levei para a viagem. Quando chegou lá, não botei o óculos hora nenhuma. Acordava de manhã, eu não uso a lente normalmente, não. Eu não uso nem óculos também, não. Eu vou dizer por quê. Quem usa óculos, sabe, se você ficar a vida toda sem óculos, você não sente falta dele, né? O meu grau me permite isso. Eu fico sem, eu não percebo as diferenças. Mas quando eu coloco óculos, eu percebo quanto do meu redor eu estava perdendo. O quanto de detalhes. Se eu tirar aqui, eu vejo adoradores sem face. Ninguém tem rosto, eu só vejo as marquinhas assim do olho, da boca, mas eu não vejo detalhes. De óculos eu consigo ver se o olho é verde, se é preto, se é... E eu acordava de manhã, levei o óculos, mas a lente, né? Botava lá, quem usa lente sabe o trabalho que dá, botava a lente, estava vendo tudo, né? Em Roma, né? Vi a janelinha do Papa lá, eu falei, nossa, ele aparece ali. E passaram-se uns dias, eu toda feliz lá com a lente, apesar do trabalho que dava, quando chegava de noite tirava. Aí no meu penúltimo dia lá, eu acordei, fui lá, ter aquele ritual, né? Aquela religião. Fui lá, botei, troquei, aí tirei uma lente, botei, aí saiava do olho, daquele trabalho todo, botei. Aí quando eu fui botar outra lente, alguma coisa me chamou a atenção. Irmão, não me chama quando eu estou fazendo um negócio, já era. Eu penso que já fiz o que eu não fiz. Aí eu me fiz assim, eu falei, voltei já, nem percebi que estava com um olho com lente e outro sem. Peguei o potinho da lente, abri a torneira e botei embaixo. Aí depois de muito tempo lavando o negócio, eu falei, eu não tinha colocado aqui. E minha lente foi para os esgotos de Roma. Aí eu peguei e falei, cara, aí fiquei com um olho com lente e o outro sem lente. Aí de longe, né, que eu fui perceber, aí eu vi que meu olho virou assim. Eu falei, gente, aí fechei um olho, aí fiquei fazendo vários testes. Aí eu fiz assim, eu falei, bom, embaçado. Bom, embaçado. Eu fazia bom, embaçado. Eu falei assim, gente, aí botei de novo, eu falei, meu Deus, embaçado. Aí botei bom. Aí o Espírito veio. E ele disse para mim, às vezes nós perdemos coisas ao nosso redor que nós nem mesmo temos consciência que estamos perdendo. Eu só tenho consciência que eu estou perdendo o detalhe daquela folha ali, a nervura dela, se eu colocar o óculos. Se eu tirar, eu não sei o que eu estou perdendo lá. Eu não sei o que está ali. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus estava ali e eles não sabiam o que eles estavam perdendo. Eles não tinham ideia de quem era. Queridos, é um tanto quanto curioso. Nós pensávamos que Jesus estava ali, eles não reconheceram Jesus. Depois de tudo que eles passaram, eles não reconheceram Jesus, não conseguiram saber daquela pessoa que conviveu com eles por 3 anos, fazendo tantas coisas, ensinando tantas coisas, não conseguiram reconhecer. Infelizmente, muitos de nós estamos assim, aqui e agora. Nós perdemos a nossa memória, nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos o toque, nós estamos insensíveis ao toque, nós estamos insensíveis à voz, estamos como eu estou agora, vendo vocês, mas não conseguindo perceber os detalhes, não conseguindo ver o quanto de profundo tem em cada um de vocês, mas quando eu coloco meu óculos, eu consigo ver. E olharam para ele. Salmo 34, que foi falado aqui. E os seus olhos
foram iluminados e os seus rostos nunca mais foram confundidos. Nunca mais, a palavra diz assim, mas olharam para Ele. Essa luz vem dele. Mas a circunstância naquele momento era tão densa para eles. Eles ouviram muito a respeito de Deus, eles viram muitas coisas a respeito de Jesus, mas eles ainda estavam presos com a sua alma, nas circunstâncias ao seu redor. 3 anos não foram suficientes para fazê-los conhecer a Jesus. Por isso, bem-aventurados que não viram, mas creram. Queridos, eu fico impactada com a capacidade, isso se chama neuroplastia, de pessoas cegas desenvolverem outras sensibilidades. Ela consegue se desenvolver no decorrer da sua vida. E outras deficiências mais. Consegue se desenvolver. Se ela quiser, ela consegue se desenvolver. Ela sabe quando alguém chegou. Ela sabe quando a luz acendeu ou apagou. Ela consegue pelo toque, ela desenvolve. Já que ela está cega aqui, ela desenvolve outras formas de encontrar o que está ao seu redor. As circunstâncias podem nos parar de uma tal forma de paralisar todos os nossos sentidos. Existem pessoas que conseguem adorar a Deus cegas, surdas, mudas, aleijadas. Uma vez eu vi um menino tocando bateria. Eu não me lembro se ele não tinha braço ou se ele tocava com as pernas. Eu falei, meu Deus, eu tenho vergonha disso aqui. Eu tenho vergonha. Queridos, quantas pessoas a gente vê nas ruas desenvolvendo, não tem mãos e escreve com os pés porque ele quis desenvolver aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque em algum momento da nossa vida pode ser que a nossa vida financeira esteja deficiente. Ainda assim, nós vamos ver Deus. Pode ser que a nossa saúde esteja debilitada. Ainda assim, nós vamos ver Deus. Pode ser que alguma coisa esteja fora do lugar. Ainda assim, nós vamos ver Deus. Porque, independente de qualquer coisa, Ele continua sendo Deus. Isso se chama soberania. Ele é soberano. Quando nós reconhecemos a sua soberania, nós olhamos para Ele. E nós reconhecemos a sua presença, independente das circunstâncias. Mas eles não. Eles não viram, não reconheceram a Jesus. Perguntou-lhe Jesus, aí começa o processo de reconciliação. Aqui começa a operar a graça. Aqui a graça começa a operar. Jesus começa, ele viu, ele sabe que ele não é reconhecido, ele começa a trabalhar essa deficiência. Jesus começa, querido, deixa eu te falar. Jesus começa a trabalhar, ele começa. Ele tem falado algo comigo, deixa eu te dizer, os maiores necessitados de Deus somos nós. Mas o maior interessado é Ele. Ele se interessa por nós. Misericórdia. Não temos nada para dar para Ele. Misericórdia. E ele começa esse processo aqui com eles. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Jesus, ele dispara, eu sempre falo isso, sempre vou falar porque é uma receita que eu vejo na palavra do agir de Jesus conosco. Ele dispara diálogos, ele motiva, né, diálogos para nos tirar de onde nós estamos, para nos motivar a falar. Para nós termos consciência de como nós nos encontramos naquele momento. Aí Jesus vem e diz assim, vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles dizem não, porque eles tentaram uma noite inteira e nada haviam conseguido, tentaram na força do seu braço. E Jesus fez aqui algo que expressa essa misericórdia
misericórdia. Eu disse que os discípulos andaram com Jesus e viram muitas coisas. Viram milagres, viram sinais, viram curas, viram ressurreições, viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele perguntou o quê? Vocês têm alguma coisa aí para alimentar a multidão? Não temos nada, Senhor, senão 2 pães e 5 peixes. 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez aqui foi pegar a alma sem memória daqueles discípulos e fazê-los lembrar daquilo que eles haviam passado juntos. Jesus queria ativar algo dentro deles que lhes fosse familiar, que fizesse lembrar dos seus feitos, que fizesse lembrar do que eles tinham passado juntos. Jesus, ele mexeu com a sua memória. Porque existem momentos da nossa vida que parece que nos tornamos desmemoriados daquilo que Jesus já fez quando estivemos juntos. Jesus queria ativar a memória dos discípulos com toda paciência e amor, com toda mansidão, com toda tranquilidade, como se aquele professor de criança fosse lá e ensinasse com uma linguagem que eles pudessem entender. Não é assim que tio de criança faz? Vai ensinar a Bíblia de uma maneira que eles possam entender, com bonequinho, com desenhozinho. Jesus voltou lá na idade primeira deles para motivar a sua memória. Vocês têm alguma coisa para comer? Não. Ali já devia... Opa, eu já ouvi essa pergunta uma vez. Eu já ouvi, mas a circunstância não deixava com que eles lembrassem de nada. E ele então continua aqui. Então, se não tem, joga a rede do lado direito. E eles jogaram. E Jesus trabalha assim, de forma tão específica. Né? Ali tinha alguns poucos homens. Ele faz aparecer 150 grandes peixes para alguns homens. 150 grandes peixes para alguns homens. 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Ele é multiforme. A sua graça é multiforme. Ele faz da maneira que ele quer, com ele não tem lógica, embora existem algumas leis nas quais ele opera. A lógica de Deus não cabe na nossa mente, ela não cabe no nosso entendimento. E ele para ali, olha só o que mais ele fez. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Em vários momentos da palavra, em vários momentos, o Senhor me diz que aquele que ama, reconhece primeiro. Aquele que tem amor por Deus, e sabe como nós o amamos? Obedecendo os seus mandamentos. Não existe outra forma. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E esse será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Ele está em todo momento querendo se manifestar. Aquele que obedece os seus mandamentos, o vê, reconhece. João foi até o fim com ele. Só vai até o fim quem tem amor. Amém. Só vai até o fim quem ama. É esse amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. João foi até o fim, foi lá na cruz, cheio de medo, mas foi. Ele foi até o fim. Quando, naquela manifestação ali de milagre, João diz: Pedro, é o Senhor. Olha o que Pedro faz. Pedro vinha com uma memória ruim. Você já viu que é muito mais fácil nós lembrarmos das coisas ruins do que das coisas boas?
É muito mais fácil nós lembrarmos daquela palavra contrária que nos disseram. Pedro, diante de tudo, primeiro porque era o Senhor, que ele se convenceu de que era o Senhor. Segundo, por causa do seu histórico vergonhoso de ter o negado, depois de dizer que morreria por ele. Quando ele sabe que é o Senhor, ele se joga de vergonha, está nu. Quando nós, por alguma situação ou circunstância, nos afastamos das verdades de Deus, nos desviamos das suas verdades, a primeira coisa que fazemos é nos esconder. Pedro não tinha se escondido ainda porque ele não tinha visto Cristo. Não tinha visto, ele não tinha tido esse momento com ele. Sabe por que ele se escondeu? Porque ele estava nu. Ele não estava só nu fisicamente, mas ele estava nu aqui dentro, diante daquilo que ele tinha feito. A nossa consciência nos condena diante dos erros que cometemos, querendo nos jogar em calabouços eternos. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo entende e ensina a reconciliação. Reconciliar é você tornar de volta, você ter amizade novamente, você se unir de novo com algo que foi separado. E Pedro se joga ali e se esconde. E Jesus continua com a sua didática. Jesus é altamente didático. Ele quer nos ensinar, ele quer mostrar. Ele não quer só mostrar quem ele é. Ele quer mostrar o que nós devemos ser. Ele quer mostrar o lugar para onde ele quer nos levar. Ele quer nos mostrar aquilo que ele quer nos tornar, aquilo que é possível nós sermos nele. Jesus. Então, continuando aqui no versículo 9, os discípulos descem. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Deixa eu te dizer, Jesus traz novamente aquela cena. Quando eles descem, eles se deparam ali com brasa, peixe e pão. Onde Jesus está? Tem brasa, tem peixe e tem pão. Jesus já tinha um banquete ali preparado. Jesus já tinha algo separado para os discípulos. No entanto, Jesus diz: traz o que vocês pegaram. Isso aqui me fala mais uma vez de ativação de memória. Jesus vai ter ali um momento de comunhão igual que ele teve com aquela multidão, com pães e peixes. Mas essa brasa, para mim, significa o Espírito. O Espírito Santo sobre ele, com o alimento que Jesus já tinha. Deixa eu te falar, já tinha ali, tá? Jesus podia ter pego aquele peixe, aquele pão e ter multiplicado. Mas Jesus quer operar em nós e através de nós. Ele já tinha algo para comer, que dali não apareceu naquela hora, não. Já estava ali. Jesus, ele detém toda a substância que precisamos. Tudo aquilo que nós necessitamos, ele já tem. Mas ele opera através de nós. Vai lá, lança a rede do lado direito. Traz alguns dos seus pães, se une aqui. Isso me fala de unidade. Jesus pega, vem, meu Deus, traz o que você tem e se une comigo. Aquele momento era um momento de comunhão, de refeição, querido. Para sentar e comer junto. Seu princípio da comunhão. Por isso que eles sentavam, comiam muito, né? Eles estavam sempre sentados à mesa. Só senta à mesa para comer quem é amigo. Quem tem parte um com o outro. Aleluia. Se eu tenho parte contigo, eu tenho prazer em sentar contigo à mesa. Se eu tenho parte contigo, eu tenho prazer em sentar contigo à mesa. Mas isso aqui traz uma mensagem muito mais profunda.
nesse momento, opera a reconciliação. Jesus diz: vem para cá, onde eu estou. Quero que vocês pegaram, porque existe a possibilidade da gente viver milagres e não ir para onde ele está. Pega isso daí que eu fiz e vem para cá, para onde eu estou. Eu quero vocês aqui. Jesus, no Evangelho de João, expressou entre os capítulos 14 e 17. Jesus expressou toda o seu desejo de estar com os discípulos. Ele disse: eu faço isso para que onde eu estiver, eles estejam também. Querido, misericórdia, graça e reconciliação. Misericórdia traz ele onde nós estamos. Jesus foi lá no mar de Tiberíades. Jesus ignorou o estado da alma deles. E já que eles estavam assim, ele criou uma atmosfera para trazê-los de volta com toda a paciência que nós às vezes não temos uns com os outros. Jesus exemplificou o que nós deveríamos fazer com os nossos irmãos. Jesus vem em misericórdia ao mar de Tiberíades, a graça começa a extravasar e ele começa aquele processo ali para trazer o homem até onde ele está. E a reconciliação faz com que eles se tornem um novamente. Esse evangelho da reconciliação, em que Deus provou o seu amor para nós, em que Cristo morreu, quando nós éramos ainda pecadores. Aleluia. Mostra um evangelho que ignora o seu estado limitado. Ele ignora o seu estado de pecador. O evangelho ignora as nossas limitações. Porque nós não somos aquilo que tentamos ser. Aquilo que nós esforçamos. Nós somos porque Ele é. Aleluia. Não é por outro motivo. Nós somos porque Ele nos torna. Ele nos possibilita a ser. Essa paciência, esse amor de Jesus, falando a língua deles. Deixa eu te contar uma história. Alguns de vocês devem conhecer essa história. Uma tribo da África, que quando as crianças nasce uma criança, uma música, ela é composta para aquela criança. E essa música vai fazer parte da vida daquela criança em todos os momentos importantes da sua vida. Quem já ouviu essa história? E no dia do nascimento, quem compõe são as mulheres da tribo. A mãe, a avó, a bisavó. E eles escrevem essa música. E no momento do seu nascimento, aquela música é tocada. Quando a criança cresce, todas as épocas importantes da sua vida, aquela música é cantada. Casou, todo mundo se junta e aquela música é cantada. Se, no entanto, aquela pessoa, no decorrer da sua vida, errar, se ela fizer alguma coisa errada e transgredir alguma lei, ao contrário do que alguns setores da sociedade fazem, e até algumas igrejas também, a tribo se reúne toda, bota aquela pessoa no meio e todo mundo canta a sua música. Para fazer com que ela se lembre de quem ela era. Quando Jesus perguntou para eles, tem o que comer? Quando Jesus fez com que aquele milagre de 150 pães acontecesse. Quando Jesus chamou para onde ele estava, com aqueles pães e aqueles peixes na brasa.
Jesus estava cantando a sua música. Jesus estava ativando a memória dos seus irmãos. Jesus estava fazendo com que eles lembrassem dos momentos que passaram de bom. Jesus não está aqui para te lembrar do seu passado, talvez muito recente, terrível. Mas se você insistir em lembrar, Ele vai tocar a sua música. Ele vai falar aqui no seu ouvido aquele versículo que te tocou tanto na tua conversão. Aquela música da época, Ele é lenda, tribo de Judá. Essa era a música que tocava quando eu me converti. Ele vai te fazer lembrar dos momentos bons que passaram. Jesus não está interessado nos teus erros. Aleluia. Jesus não está interessado na tua fraqueza. Porque Ele faz acerto em você. Ele se faz. Ele se faz a verdade em você. Quando você é mentira, Ele se faz em você a força. Ele é a força. Ele é a verdade. Ele é o acerto. É Ele. Quando nós entendemos que isso é graça, quando nós entendemos que a misericórdia traz Ele para nós, quando nós não merecemos a presença dEle, nós nunca vamos merecer a presença. Escuta! Nós não merecemos a presença dEle. A misericórdia traz Ele até nós. A graça nos leva até Ele através da reconciliação. Se você não entender que a morte de Cristo na cruz te deu a reconciliação, você nunca vai ser digno da graça. E sem entendimento, você vai permanecer num lugar de misericórdia. Deus não quer você no lugar de misericórdia. Ele quer você no lugar da graça que te leva para Ele. Ele quer te levar para Ele. A graça nos torna dignos de estarmos nos lugares celestiais, assentados em Cristo. A graça, mas você precisa reconhecer a graça. É a graça que faz essas coisas, não é o seu trabalho, não é o seu esforço. Não é o que você tenta fazer todos os dias. Ei, deixa eu te dizer. Se você orar 8 horas, Ele está aqui. Se você orar 10 minutos, Ele está aqui. Nada que você faça vai fazer Deus te amar mais. Nada que você erre vai fazer Deus te amar menos. Ele te ama e pronto, porque Ele não vê você, Ele vê Cristo. Ele não nos vê, Ele vê Cristo. E Cristo nos propicia estarmos perto do Pai, sermos dentro do Pai, estarmos aqui dentro e comer tudo o que Ele tem para nós. Deixa eu te dizer, Jesus vai aí onde você está. Ele vai falar a sua língua agora. A tua posição talvez seja muito difícil, mas Ele vai aí. Ele vai, porque o objetivo dele é te dar uma linguagem celestial. Aleluia. Quando Ele vem, a gente não entende muito esse negócio de linguagem celestial. Para quê? Para que eu vou ficar orando em línguas? Para que eu vou ficar? Eu acho que a coisa mais difícil que tem são duas. Para você se convencer que você precisa fazer, jejuar para a mortificação da carne. Isso é muito difícil fazer. E a outra coisa é você ficar igual maluco orando, né? Orando. Mas, querido, bem-aventurados os que não viram e creram. Por isso que Judas 20 é edificando-vos sobre a vossa fé santíssima. É sobre a fé.
Nós precisamos ter fé para começar no processo que você se prende tanto para fazer. Eu sei como é que é esse negócio. Se você não consegue visualizar algo, se você não consegue ver para que eu vou começar a orar em línguas, para que eu vou, faz isso pelos frutos que você vê nas pessoas que te orientam. Eu tenho ensinado isso na igreja. Graças a Deus a gente está com 90% das pessoas que entenderam. Porque os frutos são inegáveis. Não dá para... Se não for por fé, olha os frutos. E pelos frutos faça igual. Que essa fé vai ser operada dentro de você. Faz um desafio de orar 10 minutos por dia. Não mais do que isso, 10, só 10. A misericórdia faz Deus transformar esses 10 em uma eternidade de oração só porque você decidiu. Deus não precisa do seu combustível. Deus não precisa de que você faça nada. Tudo o que nós fizermos, propomos no nosso coração de fazer, o Senhor se agrada, é claro. Ele se agrada, mas isso não vai motivá-lo a ser mais Deus do que Ele é. Ele vai continuar sendo Deus. Vamos tirar o poder das nossas mãos. O poder não é nosso, é Ele que nos dá graça. Para orar 8 ou 10 minutos, é Ele que nos dá graça. E eu duvido que você começando a orar, que você vai querer parar. É verdade. Eu lanço logo os 10 minutos porque eu sei o resultado disso. Você não vai querer parar. Porque quanto mais você ora, mais os seus olhos são iluminados. Vem pro meu óculos aqui que eu já... Quanto mais você ora, mais os seus olhos são iluminados. E eu duvido que Jesus vai chegar no mar da tua vida, no mar de Tiberíades da tua vida. Tá bom? E você não vai reconhecê-lo. É impossível não reconhecer a presença quando ela chega. Não tem como, irmãos, ignorar a presença. Quando ignoramos, é porque tem muita coisa na nossa alma. Tem coisa nos pressionando, nos embaçando a visão, nos atrapalhando de vê-lo. Mas Ele é muito maior do que essas coisas. Em algum momento da sua vida, Ele vai dizer alguma coisa. Aproveita essa visitação. É esse momento que você precisa... Alguma coisa dentro da tua alma mesmo vai ativar sua memória sobre Ele. Tudo que nós passamos até aqui, tudo que eu passei, eu tenho a experiência para contar, irmãos. Eu tenho muita coisa para falar. Muito. Mas tudo o que passou na minha vida já passou. Amém. O Senhor é novidade de vida. Amém. Todos os dias Ele tem algo novo para fazer. Todos os dias. Por isso que conheça e prossiga em conhecer. Amém. Conheça e prossiga em conhecer. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Ele se manifestou 3 vezes. E algumas dessas vezes ele se manifestou mais de uma vez para alguns deles. Mas Jesus foi até o fim. Se precisasse mais 4, 5, 6, 7, Ele se manifestaria até que nós o reconhecêssemos. Ele vai se manifestar para você. Quantas vezes você precisar, porque Ele é misericordioso. Mas no momento em que essa luz brilhar,
Não desperdice a graça. E vá e fique lá onde Ele está. O objetivo dele é vir onde nós estamos para nos levar para onde Ele está. E nos levar para onde Ele está é aqui na terra ainda. Nós podemos viver o celestial ainda aqui na terra. Eu sei que alguns aqui já estão vivendo, ou muitos. Querida, eu estou vivendo um céuzinho na terra. Que eu vou te falar. É um lugar. O Senhor quer te levar a lugares. Eu queria que você se colocasse de pé. Misericórdia, graça e reconciliação. A morte de Jesus na cruz nos levou para Ele. O objetivo dele é nos fazer entender o que é a reconciliação. Nós ficamos de mal com Ele lá atrás no Éden. E depois da morte e ressurreição de Cristo, Ele nos levou para Ele novamente. Ele nos deu a possibilidade de ficarmos de bem. Nós ficamos de bem com Ele. Não porque nós éramos bons, mas porque Jesus é bom. Não porque somos perfeitos, mas porque Ele é perfeito. Em nome de Jesus, Cordeiro Santo de Deus, que está aqui conosco desde sempre. Talvez tenha sido ignorado por muitos de nós aqui. Senhor, mas eu não consigo entender como alguém pode te ver e te ignorar. Mas eu consigo entender, Senhor, que a nossa alma nos oprime muitas vezes. Eu consigo entender, Deus, que as circunstâncias ao nosso redor são tão fortes e tão densas que embaçam a nossa visão. Mas, Deus, eu quero te clamar nessa noite, que Teu Espírito, através dessa reconciliação que nós recebemos, por causa da misericórdia e da graça, nos leve para um lugar de segurança das nossas circunstâncias. Nos leve, Senhor, para um lugar tão alto em Ti, ó Deus, tão alto, que não duvida de quem Tu és, Senhor. Senhor, quando nós chegamos na Tua presença, todas as dúvidas devem cessar. Quando chegamos na Tua presença, Senhor, não devem existir mais perguntas. Senhor, Tu é o Alfa e o Ômega. Tu detém em Ti todas as coisas. Tu domina sobre tudo. Por isso eu oro a Ti nessa noite. Venha a nós o Teu reino. Orar, venha a nós o Teu reino. Significa dar a Ti o reinado da nossa vida. Senhor, quando entregamos a Ti, Senhor, toda a nossa vida, para que Tu governe, as nossas emoções estão incluídas, os nossos medos, as nossas dúvidas, estão incluídas debaixo do Teu poderio e da Tua soberania. Senhor, nós passamos a ser porque Tu és, Senhor. Não tememos porque Tu és o Deus forte. Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa consciência agora, Senhor, que todo véu agora seja rasgado. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos separa do Santíssimo Lugar, Senhor. Deus, esse lugar foi conquistado, o novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado na cruz. Essa cruz, Senhor, que tantos agora celebram sem entender o que ela significa. Deus, a cruz nos trouxe reconciliação contigo e nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho no Santíssimo Lugar, onde falamos diretamente contigo, Deus.
Deus, de quem Tu és, Senhor. Senhor, se conhecermos a Tua face, nada vai nos confundir. Ainda em circunstâncias difíceis, Senhor, nós vamos olhar para Ti. Senhor, ainda na enfermidade, nós vamos olhar para Ti, Senhor. Ainda com os medos, nós vamos olhar para Ti, porque Tu és soberano. Ativa a nossa memória. Ativa, Senhor, relembre para nós agora a nossa história. Nós queremos rever a nossa história. Nos lembra do dia da nossa conversão agora, de todas as promessas, de todos os sonhos implantados no nosso interior. Nós queremos lembrar. Toca a nossa música no nosso espírito, Deus. Os nossos momentos de intimidade, os nossos momentos de alegria. Toca a nossa música, Deus. Espírito Santo de Deus, nos lembra a nossa música. Aleluia. Ora, balabá, chorei, anda. Querido, pela fé, entra nessa morada agora de paz. Entra nessa morada agora. Ele é o príncipe da paz. Ele governa. Ele governa os nossos medos. Entra agora na morada do Jeová Jireh. Eu profetizo que o Senhor vai trazer a provisão que você precisa, a porta que você tem orado, buscado. Entra agora na morada do Jeová Rafa, do Deus que cura. Entra agora nessa morada, na casa de meu Pai. É você. Nós somos a casa do Pai. Nós somos morada do Pai através do Espírito. Existem moradas que o Senhor quer te mostrar. O Senhor quer revelar a você. O Senhor quer mostrar a plenitude de quem Ele é. Contemple a face dele agora, profeticamente. E os seus olhos vão ser iluminados. Toda cegueira espiritual agora, que seja curada. Todo sentimento de dúvida, de incredulidade, de inflexibilidade, aquilo que tem sido ministrado, caia agora em nome de Jesus. O Senhor vai te tornar flexível. O Senhor está te tornando flexível agora, porque Ele quer ainda fazer nesse lugar. Em nome de Jesus, Ele vem. Ele vem, Ele vem. Ele vem. Ele é onipresente, Ele está aqui, Ele está aí. Ele está entre nós, na frente, atrás, ao redor, entre nós, por cima, por baixo, entre nós. Entre nós, Ele está aqui, Ele está aqui. Agora o Senhor te chama para sentar com Ele e te dar novamente os pães e os peixes. E te chama de amigo, senta comigo. O Senhor te chama para se sentar novamente com Ele e comungar na sua mesa. Oh Senhor, nos leva para Ti, Pai. Obrigado, Deus, porque é uma vida ressurreta. É uma vida que toma posse daquilo que o Senhor conquistou na cruz. Não permita que o diabo nunca mais nos faça esquecer nem a nossa alma e nem a nossa carne de quem nós somos em Ti. Que a nossa memória seja ativada, reativada e possamos Te ver em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus.